O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly e estou aqui para mais 2 lindas aulas de matemática com a participação de vocês. Eu sei que vocês já estão aí todos arrumados com material do Aprender Sempre, com caderno, lápis e borracha, porque vocês têm participado bastante e como eu tenho ficado muito feliz com tudo que a gente tem feito junto e com todos os desafios que vocês têm vencido diariamente. Muito bem. Aos nossos amigos professores e professoras que nos acompanham, como a gente adora a parceria de vocês. Sem vocês, nada disso teria sentido, porque vocês colaboram e continuam aí junto com a gente, tentando levar a educação a todas as nossas crianças. E aos responsáveis que nos acompanham, um bom dia. Professora Vivi, seja bem-vinda. Obrigada, professora. Só complementando tudo isso, todos os desafios diários que a gente enfrenta, é por eles, para contribuir com esse momento, né? Bom dia, professores. Bom dia para você que está aí já preparado para mais 2 lindas aulas de matemática. Sejam bem-vindos. E bom dia para você que está aí acompanhando as nossas aulas pelo Centro de Mídias. Professora Kelly, boa aula. Muito obrigada. Então, lembrando, as aulas dessa semana toda, hoje já é quinta-feira, olha quanta coisa a gente já percorreu aí. Nós estamos trabalhando com o material do Aprender Sempre, volume 3. Estamos na sequência 3, hoje com as aulas 7 e 8. Tudo bem, então? Preparados para o desafio desse dia? Então, vamos às habilidades. Olhem lá, utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição, subtração e multiplicação com os números naturais. E resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10 com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros. Muito bem. Professora Vivi, vamos convidar essa turma para colocar aí, para pensar? Vamos colocar a cabeça para pensar? Isso, e agradecer o carinho, né, do nosso aluno Tiago, que ontem localizou a gente, né? Sim. Mandar um beijo para ele, né, professora? Tiago, lá de Embu das Artes. Isso, descobri que mora lá pertinho de mim. Pertinho da gente, Tá bom, tá? da Serra. Um beijo. E eu vou aproveitar, já que você está mandando beijo, vou mandar um beijo especial para a professora Roseli Amorim, sempre muito carinhosa com o nosso trabalho. E assim a gente abraça ela e a todos os nossos colegas, porque a gente tem aí aceitado todos os desafios e o mais importante, que a gente não desiste nunca. Nunca. Isso? Nunca, nunca. Então, vamos lá. Turma do terceiro ano, bora lá, que a gente vai colocar todo o nosso conhecimento em jogo, porque a gente vai trabalhar com as estratégias de cálculo mental. E vocês lembram, a gente está aí, ó, com essa turma muito animada, que adora matemática igual a vocês, né? A Vanessa, a Érica, o Pedro e o José Afonso, que já estão cuidando ali do jardim da escola, eles são amigos, moram perto e vivem aí tentando resolver tudo o que acontece com a matemática. Então, vamos para essa aula? Olhem lá, ó. Pedro propôs que José Afonso realizasse alguns cálculos mentalmente. Mentalmente, professora. Mentalmente. E aí, turma do terceiro ano, preparada para colocar todas as estratégias de cálculo mental em jogo? Para isso, ele mostrou as cartelas 99, 83, 29, 16, 159 e 79. Então, olhem lá, o Pedro está propondo aí um desafio para o José Afonso. E vocês, aceitam o desafio? Aceitam o desafio? Estão preparados para essa aula? Vamos usar tudo aquilo que a gente tem de conhecimento sobre os números para resolver aí o que ele está propondo. Olhem lá. Pedro pediu que José Afonso determinasse o resultado da adição do menor
e do maior número. Observando essas cartelas. Exatamente, professora. Adição do maior com o menor. O maior com o menor número. Será que essa turma do terceiro sabe me dizer qual que é o menor número que tem nessas cartelas? O menor número? E agora, professora Vivi, será que eles conseguem ver? Sim, vamos ver lá, mostrando. Olhem lá. Isso, já falaram, Pro. Já falaram? O menor já foi fácil. Ele De já todos esses apresentados, qual é o menor número, professora Bom, Vivi? o menor número dessas cartelas apresentadas é o número 16. 16? 16. E não é que eles estão Corretos? corretos, ó. O Beijo, 16 Murilo. é o menor. Então, a gente já, né, do menor, perfeito. Só que a adição é para ser feita também com o maior número. Eu preciso que agora vocês aí me digam desses números qual é o maior. E agora? Porque vai ser a adição, Do né, menor com o maior. E agora, professora Vivi? Vamos Estão lá dar um preparados? tempinho para eles descobrirem qual é o maior. Esta foi fácil, né? Porque tem 3 algarismos aí, 3 né? algarismos? 159. 159. Ele é o maior. A gente já conseguiu encontrar aí do desafio, porque o Pedro pediu lá para o José Afonso, ó, você vai fazer uma adição com o número maior e o número menor dessas cartelas que eu apresentei. Olhem lá o que aconteceu. José Afonso comentou que o desafio foi calcular 16 mais 159 e que o resultado obtido foi 175. Professora Viviane, vou convidar essa turma do terceiro ano a me dizer, o resultado encontrado está correto? Né? Pelo José Afonso. Pelo José Afonso, está correto? Qual foi o resultado que ele encontrou, Pro? Ele encontrou da adição de 16 mais 159, ele encontrou o resultado 175. E agora? Agora é com eles. Agora é com vocês. Vamos lá. E ó, estratégia de cálculo mental. Vou rapidinho, quero saber. E aí? Ele está correto? O resultado obtido está correto? 175. Deixa eu ver, Pro. Sim. E o que você pensou? Como você pensou para se certificar que 175 é o resultado correto para essa adição de 16 mais 159? Eu consegui, professora Kelly, resolver rapidinho, porque eu usei uma estratégia bem legal. Bem legal? Bem legal, achei rapidinho que era 175. Então tá, vocês estão me dizendo que é correto. Vamos ver então como ele pensou aí usando a estratégia de cálculo mental que ele fez? Olhem lá. Professora Vivi... não, tá aqui comigo. Tá aí? Aí, ó. Ele explicou como fez o cálculo. Olhem lá. Acho que a gente precisa dar uma paradinha na aula só para ajudar os nossos colegas. A gente está com uma grade diferente essa semana aqui no Centro de Mídias. Por isso, a gente não tem as aulas de educação física. A gente está com as aulas duplicadas, né? 2 aulas seguidas, utilizando aí o material do Aprender Sempre de Matemática essa semana. Tudo bem? Vamos lá? Então, voltando. Agora, matemática, bora lá. Vamos lá. Ele explicou como fez o cálculo. Olhem lá, professora Viviane. Eu quero que vocês olhem só para a estratégia dele aqui, ó. Foquem nisso aqui. E tentem perceber como ele pensou. Olha, eles fizeram... Acredita que eu fiz igual o José Afonso, professor? Eu usei essa estratégia? Você usou essa E estratégia? eu não consegui pegar o nome, mas uma professora disse também que faria dessa maneira. Desta maneira? Desta maneira. Professora Vivi, todo mundo do terceiro ano olhou para a estratégia e conseguiu descobrir qual foi o percurso que ele fez para encontrar aí o resultado do cálculo? Olhem mais um pouquinho. Observem aí. Prestem bastante atenção. Conseguiram perceber? Olha, estão falando eu! Conseguiram, olha lá. Ah, professora Vivi, então vamos conversar para ver se todo mundo acompanhou o raciocínio dele? Olhem lá. Do lado está assim, ó. Ele decompôs o número 16. Vamos localizar lá no pensamento dele, ó. Ele pegou o número 16
e ele decompôs. Podemos trocar por vermelho? Podemos, Pro. Vamos trocar por vermelho. Então, ele pegou o 16, que era o menor número, né, daquelas O cartelas. 16, que era o menor número, e ele decompôs. Ele decompôs o 16, e ó, tem até duas setinhas, né? Ó. Isso. 1 mais 15. Você pensou nisso? Você faria desse jeito? Quando eu fiz, professora, eu também usei essa estratégia. Eu peguei o 16 e fiz essa decomposição. 1 mais 15. Perfeito. Aí, olha só o que ele fez. Em 1 mais 15. E associou 159 com 1. Então, ele pegou este 1 aqui e o 159, olhem lá, e chegou aos 160. Olha o pensamento dele. Perfeito? Adoro essa estratégia. Você adora essa estratégia? Muito boa. Facilita muito, certo, professora Vivi? E aí, ele somou 15, que está aqui, ó, obtendo 160. Em seguida, adicionou 160 a 15, chegando ao resultado 175. Professora Vivi, fica muito mais fácil Muito calcular mais assim. fácil. Então, por isso é muito importante a gente pensar nessas estratégias. Eu vou apagar, porque a gente às vezes passa para que eles possam... Apaga para mim toda a tela, professora Vivi. Aqui. Opa, desculpa. Só para a gente passar de novo. Prontinho. Pode apagar Pode tudo? apagar tudo? Por favor, obrigada, agradeço. Ótimo. Para que vocês vejam. Então, a professora Kelly só vai, ó, 159 mais 16, que era a maior cartela e a menor cartela. Ele decompôs o 16 em 1 mais 15. Ele pegou esse número 1 e adicionou ao 159 e obteve os 160. Ele depois só precisou adicionar o 15 ao 160, Chegando ao resultado. de 175. Ficou Tudo bem? ótimo, assim. Perfeito? Muito bom. A gente explica porque aí todo mundo, porque a gente precisa olhar para os números para descobrir qual é a melhor estratégia. A gente precisa olhar para a operação para ver o que a gente pode fazer para facilitar o cálculo mental. O cálculo mental, ele dá velocidade ali para as nossas operações. E normalmente a gente usa o cálculo mental o tempo todo. Quando a gente está ali na fila do supermercado para ver se o dinheiro que a gente tem na carteira vai dar para a gente levar tudo que a gente colocou ali na cestinha do supermercado, a gente vai pensar em pagar alguma conta para a gente decidir, eu vou pagar essa primeiro, depois essa. O tempo todo a gente está buscando aí essas estratégias para a gente resolver quando a gente não tem calculadora por perto, não tem caneta por perto, não tem papel por perto. É assim que a gente resolve as coisas. Tudo bem? Agora vamos colocar ele para pensar? Vamos. Acho que agora eles já pegaram o ritmo, gostaram dessa, que também é bem legal. Sim. Vamos apresentar outras. Agora é com vocês. Pense aí e tentem o máximo possível, se esforcem para usar o cálculo mental. Cálculo mental, em algum momento, a gente também pode fazer um registro para dar conta ali do nosso raciocínio. Mas hoje, vamos tentar fazer só a cabeça pensar para que a gente resolva aí todas essas adições. Isso, importante a gente falar isso, né, professora? Que algumas pessoas confundem que cálculo mental não pode ter registro. Pode. Pode sim, pode ter alguns registros. Mas hoje a gente vai só Priorizar o mental, sem registros. Por gentileza, olhem lá. O desafio de vocês é pensar como a gente pode resolver rapidamente a adição de 83 mais 29. 83 mais 29. E agora, professora Vivi, turma do que a terceiro gente ano, viu antes, acho que ajuda aí. ajuda? E aí, conseguiram? Coloca o resultado. Anota o resultado aí no seu material do Aprender Sempre. Manda para os ou no professores, seu né, caderno. para compartilhar com a gente, né? Isso. Pronto? Conseguiram? A gente fica falando aqui, será que eles conseguem se concentrar? 83 mais 29. A ProKelly vai mostrar uma estratégia.
Não quer dizer que essa seja a única, porque, como a gente está falando, a gente vai procurar elementos que nos ajudem a resolver de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Eficiente como é? Obtendo o resultado correto. Tudo bem? Olhem lá. A Prokelly pensou assim, ó. 83... Ai, troca a cor da caneta. Apaga para mim, por favor, que o vermelho às vezes fica bem... Obrigada, professora Vivi. 83 mais 29. É isso que a gente precisa resolver? Sim, já estamos recebendo algumas respostas dos alunos, tá? Muito obrigada, professores, por trazerem os alunos para pertinho da gente. Olha o que a Prokelly pensou aí para resolver e chegar ao resultado correto. Eu vou pegar o 83, vou com bastante calma, só que eu quero que todo mundo vá comigo, vá prestando atenção. O 83 e vou fazer assim. 82 mais 1. Certo? 82 mais 1, professora Vivi? 83. Você fez, 83. Né? Substituiu o 83 por 82 mais 1. E aí eu coloquei, e vou colocar mais 29. Perfeito? Estão acompanhando o meu pensamento? Então, ó, o 83 se transformou em 82... Mais 1. Mais 1. Certo? Com bastante tranquilidade. Então, olha o que a professora Kelly fez. Transformou o 83 em 82 mais 1. Olhem o que ela vai continuar fazendo. Vou pegar aqui, ó, o 82 mais 1. E olha o que eu vou fazer. 1 mais 29. E vou fazer assim, ó. Adicionar o 1 ao 29. Estão acompanhando o terceiro ano? Estão acompanhando o raciocínio? Pro, mas você está falando de cálculo mental. Mas a gente está compartilhando, a gente está socializando o que a gente pensa quando faz o cálculo mental, para que vocês também possam pensar aí junto com a gente. Do que foi pensado, né? Do que foi pensado. Olhem lá. Aí eu faço 82 mais 30. Chegando aqui, professora Vivi, já fica mais fácil para a gente encontrar o resultado? Olha, a turminha do terceiro ano provavelmente vai falar que sim, porque agora a gente consegue trabalhar com os números redondos. E trabalhar com o número redondo, eles gostam. Maravilha. Então, facilita. Olha lá. A gente agora tem a missão, né, de juntar, de adicionar, de fazer uma adição aí, 82 mais 30. E aí, vamos lá, cálculo mental. Eu posso já decompor mentalmente. 80 mais 30, ó. 80, 90, 100, 110, só que é 82. Então, é 112 o resultado. Olha que bacana. Toda vez que chega no número redondo, né? Ajuda. Ajuda. Perceberam que a gente precisou olhar para o número e ver qual seria a melhor estratégia, professora? Se a gente arredonda o 29 para 30, fica muito fácil. Isso. Só que o que acontece? Quando a gente arredonda, a gente não pode esquecer que a gente tem que tirar lá o 1 do 83, porque senão o resultado não dá correto. 113 não era o resultado, é 112. Entenderam? Vamos continuar pensando aí. E eles estão falando que estão acompanhando você, professor, e durante o seu desenvolvimento aí do cálculo, os alunos já estavam trazendo o resultado, tá? Então, eles estão praticando, porque rapidinho já veio o resultado. Ótimo. 112. Terceiro ano, fico feliz com toda a participação de vocês. Olha lá, mais um desafio. 78 mais 83. Professora Vivi, eles precisam agora prestar mais atenção no que eles podem... A professora Kelly está falando que o aluno dela, Gabriel, resolve fazendo o arredondamento. É uma boa estratégia. Ótima estratégia. Viu que tudo que a gente sabe sobre os números ajuda a gente a operar, a calcular mais rápido? Isso dá mais agilidade e, além disso, dá certeza para a gente de que aquele cálculo que a gente está fazendo está correto. Certo, professora? Certinho. Então, olhem lá. Primeiro eu quero saber, já chegaram na resposta? Não, ainda ninguém trouxe a resposta. Vamos lá, não gente. Trouxeram a resposta? Ainda não, vamos lá.
Qual é, então, professora? 78 mais 83. Quero aí a resposta. Vamos aguardar, porque eles mandam primeiro para o professor e o professor manda para a gente. Já vamos... Estão me dizendo que aqui vai ser 161? 161. E será que eles pensaram como eu pensei? Olha lá, professora Vivi. Eu peguei o número 78, né? E deixei ele aqui, ó, 78. Estão acompanhando? E aí eu peguei o 83 e olha o que eu fiz com o 83. Eu fiz o 83 assim, 2 mais 81. Sabe o que eu pensei, professora Vivi? Sim, e tem uma professora, eu não consigo ler o nome dela, né? Acho que é a organização, né, de como ficou salvo o nome dela, mas ela traz essas estratégias todinha para a nossa aula. Perfeito. Então, olhem só. Eu peguei o 83 e decompus ele em 81 mais 2. Lembrando daquela sua dica inicial, que a gente olha para os números e organiza ele da melhor maneira para que ele nos ajude. Por que será que eu pensei no 2 aqui, hein, professora Vivi? Diferente do que a gente estava fazendo, usando 1, a gente agora vai usar 2. Vocês sabem já o que eu vou fazer? Estão preparados para descobrir? Será que vocês pensaram igual a professora Kelly? Olhem lá. Eu transformei o 83 em 2 mais 81 porque eu vou somar 78 mais 2 e aí eu vou ter o 80. 80 é número redondo e ajuda a gente, certo? Certo. 80 mais o 81, certo, professora Vivi? Certinho. Todo mundo do terceiro ano acompanhando? Estou bem ansiosa e preocupada para saber se eles estão... precisa perceber, né, professora, quanto a gente vai precisar para arredondar aí no caso. Exatamente. Você pensou no arredondamento para 80, né? Para o 80. 78 virou 80. O 78 dos dois números que estavam ali era o mais próximo para eu chegar ali ao arredondamento, que era 80. Então, eu peguei 2 ali do 83 e trouxe para... Agora, professora Vivi, vamos lá de cálculo mental? 80 mais 80, eu posso lembrar de 8 mais 8. Isso, 8 mais 8? 16. 80 mais 80? 160. Mais 1? Mais 1, 161. E aí essa turma animada do terceiro ano, a galerinha de Serra Negra está aqui com a professora Kelly, todo mundo entendendo, todo mundo participando. Então, olha lá, mais uma estratégia, perfeito? Vamos para mais um. E a importância de olhar para o número, né? Exatamente. Usar ele a nosso favor. Agora vocês têm que usar esse número ao favor de vocês, ó. 99 mais 159. Só vou dar uma piscadinha e já quero o resultado. E agora, professora Vivi? Essa foi muito rápido, professora. Já chegou? Já cheguei ao resultado, vamos ver. Chegaram ao resultado? Fala para mim, qual é o resultado de 99 mais 159? Já falaram, professora Vivi? Não, estão pensando ainda. Estão pensando? Nossa, eu pensei, né? Essa daí com 2, olha lá, turminha. E agora? Muitos alunos ainda pensam em somar unidades. E tem essa... Perfeito. E aí, turminha, como vai ser? E agora? Coloca aí pra gente qual vai ser o resultado. Será? Estão falando Vivi? 148, é isso? Será? Olha Vamos lá, Pro. Olha o que a professora Kelly vai fazer, ó. 99 mais 159. Eu vou transformar o 99 em 100. Aqui eu adicionei mais um, certo, professora Vivi? Sim, o 99 virou 100. Então eu adicionei mais um. Foi mais um. E o 159 eu vou transformar em 160. Todo mundo acompanhando a professora Kelly? O 99 virou? 100. E o 159 virou? 160. O que aconteceu, turminha? Porque eu acrescentei um nos dois. Isso. Então, eu tenho que pensar que se eu acrescentei 2, eu preciso... tirar depois no final. Subtrair 2. Isso. Acompanhando? Vamos voltar, professora? Vamos fazer esse movimento de novo? Vamos lá. Vai dar tempo? Vamos lá, ó. Vamos lá. Entenderam, gente? O 99 virou? 100, porque eu adicionei um, eu acrescentei um, mais um. O 159 virou? 160, porque eu acrescentei mais um. Então, a gente usou 2 que não estavam lá. 2. Por isso que a gente está Porque a nossa adição era 99 mais 159. Então, eu preciso subtrair.
Certo, professora Certinho. Vivi? Então, o que eu faço? Ó, eu somo 100 mais 160, 260. 260. Menos 2, 258. 258. Vamos deixar aí o registro para que eles tirem um print e Sim. que eles possam pensar sobre isso, certo, professora Isso, Vivi? já já a gente volta, né, com a turminha de Daqui Araraquara, a né? pouco, Tchau, daqui a turminha. pouco a gente está de volta. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano! Sejam bem-vindos à nossa segunda etapa dessa aula de matemática, que tem sido maravilhosa. Como eu gosto de estar aqui com vocês e a gente fica aqui tentando pensar e descobrir o que vocês estão pensando aí em casa, quais estratégias vocês estão usando, mas a nossa aula agora continua e a gente vai continuar aí colocando o cálculo mental na frente de tudo. Então, sejam bem-vindos a esse segundo momento da aula de matemática. Eu agradeço sempre a participação de professores e professoras que nos acompanham e, além disso, de todos os responsáveis que estão conosco. Professora Vivi, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, eu quero começar esse segundo momento falando o nome da professora Nilcleia, que ajudou ajudou muito a gente no primeiro momento e peço desculpa, porque fica muito pequenininho. Muito obrigada por ter colocado o nome, agora a gente já sabe, Nilcleia, tá bom? E você que está chegando agora, seja bem-vindo para o nosso segundo momento juntinhos, aprendendo matemática. Vamos lá, Pro? Vamos. Então, só para relembrar, nós estamos trabalhando essa semana toda, hoje já é quinta-feira, como essa semana passou rápido, hein? A gente está trabalhando com o material do Aprender Sempre, com o volume 3, estamos com a sequência 3 e nessas duas aulas trabalhamos a aula 7 e a aula 8. Então, só vamos resgatar aí as habilidades que foram trabalhadas e vão ser trabalhadas aí agora nesse segundo momento para todo mundo participar da nossa aula. Olhem lá. Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição, subtração e multiplicação com números naturais. Resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10 com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros. Tudo bem, professora Vivi? Sim, a turminha já está toda preparada. Todo mundo preparado? Sim. A gente vai continuar colocando em jogo todos os nossos conhecimentos que a gente tem aí sobre os números e o cálculo mental. E eu convido a você a prestar bastante atenção nos desafios que vêm para essa segunda etapa da aula. Estão todos preparados? Sim, a turminha de Santo André, Tupã, o Tiago já chegou também, todo mundo aí. Tiago está conosco? Sim, Perfeito. o Tiago está hoje com a gente. Muito obrigada, Tiago. Então, a gente vai com essa turma aqui, ó, com a Vanessa, com a Érica, com o Pedro e com o José Afonso, que eles cuidaram lá do jardim da escola e estão acompanhando a gente durante todo esse percurso. Então, vocês vão se juntar a eles. Olhem lá. Pedro e Érica pesquisaram sobre o tempo médio necessário para a colheita de legumes após o plantio e registraram as informações, tá? Então, lembrando que eles estão aí cuidando, né, dos jardins lá da escola, eles plantaram, fizeram canteiros com semente de girassol para nascerem lindos girassóis e agora eles vão trazer outras informações. Atenção, terceiro ano, agora é com vocês acompanharem a leitura da professora Kelly e já vão fazendo o registro. Quem tem o material do Aprender Sempre, faz o registro no próprio material. Quem está com o caderno só, anota as informações que são importantes no caderno. A gente vai precisar delas o tempo todo para essa segunda etapa da aula, tudo bem? Então, ó, as abóboras demoram cerca de 120 dias para serem colhidas. Batatas
precisam de um tempo próximo a 3 meses, assim como as beterrabas. Em apenas 1 mês, podem ser colhidos os rabanetes e as ervilhas precisam de 50 dias para a colheita. Professora Viviane, tem muita coisa saborosa aí que pode ser usado lá na merenda da escola que eles plantaram lá, certo? Isso, tempo de colheita, bastante informação para a gente dar continuidade à nossa aula. Vocês conseguiram identificar aí nessa parte da leitura quais legumes foram plantados, né, para servir ali para alimentação, na merenda da escola, que eles estão cultivando e estão pensando ali já no tempo da colheita? Será que eles sabem, professora Vivi? Que cada alimento, né, que a gente Exatamente. planta tem um período certo para ser colhido, né? Então, vamos destacar esses alimentos e o tempo ali para a colheita? Tudo bem? Vamos acompanhar ali a professora Kelly, ó. Abóboras. Acharam as abóboras ali? Perfeito? Demoram cerca de 120 dias. 120 dias. Isso é importante, professora Importante Vivi? saber que depois que você plantou, após 120 dias, é possível já colher abóboras. Perfeito. Acompanhando o 3º ano. Essa informação é importante, ó. As abóboras, 120 dias. Vamos ver se a gente encontra outra informação que é importante para a gente? Aí eu vou continuar. Para serem colhidas, batatas. Agora eu vou deixar eles. Tentem localizar aí o tempo que a batata demora ali para a colheita. Será que eles conseguem identificar, professora Vivi? 3º ano, vamos lá. E aí, na leitura que a gente está fazendo, lembrando que todas as informações são extremamente importantes. Batatas, professora Kelly, após 3 meses. Ah, então eu posso, ó, batatas precisam de um tempo próximo a 3 meses? 3 meses. Perfeito. Assim como as beterrabas. Olha que informação. Assim como as beterrabas, o que vocês entenderam de assim como as beterrabas? Batatas precisam de 3 meses, né? 3 aproximadamente 3 meses. Assim como As beterrabas. Então quer dizer que elas têm o mesmo período, professora? Isso, mesmo Vivi? período para ser colhida. Ah, então, ó. Então, as beterrabas, que também foram plantadas, elas demoram o mesmo tempo das batatas? 3 meses. 3 meses? Uhum. Em apenas 1 mês, olha que legal, 1 mês. 1 mês. 1 mês. Digam para mim aí, continuem lendo, o que pode ser colhido em 1 mês? Pensa aí, lê lá, em 1 mês, o que pode ser colhido? Será que eles conseguem trazer essa informação, professora? Em apenas 1 mês, podemos colher rabanetes. Rabanetes, perfeito. E as ervilhas precisam de 50 dias para a colheita. Então, a gente tem a informação aí das ervilhas. E que elas precisam de quanto tempo, professora Vivi? 50 dias para serem colhidas. 50 dias. Após o seu plantio. Professora Vivi, essa última informação, 50 dias é mais ou menos que 1 mês? E aí, 3º ano, 50 dias. Mais ou menos que 1 mês. E agora, 50 dias é mais ou menos que 1 mês? Mais. Mais que 1 mês? Mais que 1 mês. Essa informação é importante para eles? Sim, nós não temos aí 1 mês com 50 dias, então Não é temos. mais. Mais. Quais duas, né, foram plantadas lá? Tem 2 coisas que foram plantadas que ela tem o mesmo tempo. Vocês sabem me dizer quais são elas? Que tem o mesmo tempo para serem colhidas? Para serem colhidas? Já colocaram lá, professora, batatas e beterrabas. Ah, viram como é importante? A gente precisa ler todas as informações. E agora é com elas que a gente vai responder a todas as questões solicitadas. Anotaram? Prestaram atenção? Ouviram aí o que a professora Viviane conversamos? E eu tenho certeza que você já destacou. Deixa eu olhar aí o Aprender Sempre. Ah, professora, tem muita gente que já grifou. E tem muita gente que também anotou no caderno. Meu muito obrigada, porque vocês estão juntinho aqui com a gente na aula. E agradecer ao 3º ano B, né, da escola L. Luiz, que trouxe a resposta pra gente. Batata e beterraba. Perfeito. Olhem lá. Professora Vivi, qual o tempo médio
para a colheita de beterrabas? Vixe, acabamos de falar. Qual é o tempo? Médio para a colheita de beterrabas? Plantei beterrabas, após quanto tempo eu vou colher? Exatamente. Agora, por isso que eu pedi para que vocês prestassem bastante atenção na leitura do texto, que vocês grifassem se tivessem com o material do Aprender Sempre e aqueles que não estavam, que fizessem aí os registros no caderno. Quero saber de vocês. Qual o tempo médio para a colheita de beterrabas? Nesse minutinho, professora Kelly, posso responder a professora Ana Lúcia? Sim. Que está perguntando, provavelmente é porque ela já quer planejar a rotina dela da semana que vem. Professora Ana Lúcia, semana que vem vamos trabalhar o material Aprender Sempre de língua portuguesa, tá bom? Perfeito. Né? Acho que ela está perguntando para preparar a rotina da semana que vem. Material Aprender Sempre de língua portuguesa, semana que vem aqui no Centro de Mídias. Perfeito. Obrigada, professora Vivi. E aí, professora Vivi, eles já trouxeram a resposta para a gente? Sim, já estão respondendo que beterrabas, 3 meses. 3 meses? 3 meses. Professora Vivi, você pode me confirmar, porque você está aí com a leitura, né, da situação que a gente colocou, se é isso mesmo para a gente anotar ali? Sim, olha o que está escrito lá. Posso ler, professora? Pode. Batatas precisam de um tempo próximo de 3 meses, assim como as beterrabas. Professora Vivi, 3 meses? 3 meses. Tem quantos dias? 3 meses? 3 meses. 3 meses. Quantos dias mais ou menos? Quantos dias tem mais ou menos? Em quantos dias ali, a gente sabe que 3 meses. Mas se eu for pensar em dias... Dá aproximadamente 90 dias, né, professora? 90 dias. E aí? Foi com cálculo mental que vocês resolveram isso, que eu acabei de perguntar? Eu perguntei, ó, vocês me disseram que as beterrabas têm um tempo médio de 3 meses para serem colhidas. Aí eu já perguntei assim, tá, e se fosse em dias? Vocês responderam rápido para a professora Kelly aí, 90 dias? Ah, responderam, professora? Sim, 3, né? 3 mais 3 mais 3, 9. Logo, 30 mais 30 mais 30, também. Pensando que nós estamos calculando os meses com 30 dias, tá bom, criança? Ótimo. Então, perceberam a importância do cálculo mental aí nas nossas situações cotidianas? A gente está o tempo todo usando o cálculo mental, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Estão atentos? Então, vamos para mais uma? Vamos lá. As ervilhas, em média, podem ser colhidas em menos de 2 meses após o seu plantio. Essa afirmação é verdadeira? Olhem lá. As ervilhas, em média, podem ser colhidas em menos de 2 meses após o seu plantio. Essa afirmação é verdadeira? Vamos lá, alunos da escola Elídia Tedesco, o Murilo, a Mariá, né, Mariá. E aí? E aí, gente? É possível? Sim? Não? Essa afirmação está correta? Menos de 2 meses? Será que eles lembram qual o período, qual o tempo? Ah! Importante essa informação. Quanto tempo a gente tinha lá, quando a gente leu, para a gente ter a colheita das ervilhas? Vocês lembram? Quanto tempo? Acho que isso é importante. Ah lá, já estão respondendo. 50 dias para colher ervilhas. Então, vou ler de Essa novo informação lá, ó. é importante. As ervilhas, em média, podem ser colhidas em menos de 2 meses após o seu plantio, professora Vivi? Sim. 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 Então, posso responder aqui? Sim. Vão escrever com letra bastão, que acho que fica melhor para eles acompanharem. Sim. Deixa eu ver aqui. Melhorou, professora Vivi? Sim. Sim. Mas a gente não quer só saber que sim. Lembrem-se sempre que a gente tem que procurar justificativas, porque nada é não, não, e nada é sim, sim. A gente tem que sempre ter ali um argumento, explicar o porquê, é sempre muito importante. E todas as vezes que a gente explica, a gente vai organizando o nosso pensamento e a gente vai aprendendo cada vez mais. Sim, mas por que, professora Vivi, essa afirmação é verdadeira? Sim, porque 2 meses tem mais do que 50 dias. É? 2 meses tem aproximadamente 60 dias. Ah, então eu posso escrever assim, ó, Sim. acompanha aqui comigo. Sim, as ervilhas, porque a gente está falando das ervilhas, certo? As ervilhas.
as ervilhas necessitam, né? Isso. Beijo para os alunos da Escola Castelar, que a professora Silvia diz que estão acertando todas. Necessitam Necessitam de quanto mesmo, professora Viviane? 50 dias. 50 dias para que haja colheita. Isso, para a colheita. Para que Haja colheita. haja a Colheita. colheita. Agradecer o carinho dos professores que estão conseguindo trazer os alunos para dentro da nossa aula, professora Kelly. Então, é um tempo, os 50 dias é um tempo Tempo menor. inferior, menor, né? Uhum. Inferior. A gente vai ampliando aí o repertório deles. Inferior a 2 Meses. meses. Então, turma aí, lembrando sempre, não adianta a gente falar sim, mas por quê? Porque a gente leu lá e a gente descobriu que as ervilhas, depois do plantio, em 50 dias é possível colher. Então, você tem que sempre ter uma explicação. É sempre bacana e isso vai ajudando cada vez mais. Perfeito? Estão todos comigo? Continua aí com as anotações de vocês e junto aqui com a professora Kelly, com a professora Vivi e com os professores e professoras de vocês. Vamos para a próxima? Sim. Qual o tempo médio para a colheita das batatas? E agora, professora Vivi? Se a gente pensar nas beterrabas, a gente consegue lembrar das batatas. Consegue? Deu uma dica, não é? Você está dando bastante dica para eles. Vocês estão gostando das dicas da professora Vivi? Estão gostando das dicas dela? Se a gente lembrar das beterrabas, a gente consegue trazer o tempo das batatas. Essa professora Vivi gosta de ajudar. Professora Vivi, eles já descobriram? Sim, 3 meses. 3 meses. 3 meses. Viu como é importante a gente ler tudo para que a gente dê conta aí? Realmente, batatas e beterrabas têm o mesmo tempo para colheita. Posso anotar ali 3 meses? Vocês preferem, acho que a professora fica melhor para que vocês tirem print, para que acompanhem. Eu vou escrever com letra bastante, acho que fica maior a minha letra, né? Isso, para o registro, isso. Então? 3 meses. 3 meses. E eu só quero saber, manda aí para o seu professor, para a sua professora, estão conseguindo acompanhar a professora Kelly? A professora Kelly quer ouvir a voz de vocês aqui. Tá bom? Olha, pela quantidade de escolas presentes hoje no chat, acredito que sim, professor. Os alunos estão interagindo com os professores e os professores enriquecendo aqui a nossa aula. Perfeito. Então, a gente já anotou ali que tempo de beterrabas e batatas são o mesmo, 3 meses. Vamos continuar lembrando que vocês já fizeram aí todos os destaques naquela situação, naquela proposta da atividade, que é muito importante. Por isso que a leitura ajuda a gente também a resolver todas as questões em matemática. Perfeito? E ó, só cálculo mental e a gente volta lá e percebe. Vamos lá. Pedro afirmou que após 30 dias do plantio, é possível colher rabanetes. Você concorda com ele? Olha lá, o Pedro afirmou que após 30 dias do plantio, é possível colher rabanetes. Você concorda com ele? Eu já tenho minha resposta, mas você disse que eu estou ajudando muito, então eu vou ficar quietinha agora. Mas a gente não combinou que a gente ia colocar toda essa turma para pensar, professora Vivi? Eu estou ajudando, você viu? Levei bronca no ar. Não é bronca. A gente tem essa parceria e aquelas brincadeiras que a gente sempre faz. Ela pode dar dicas e pistas. É que hoje a Prokelly está querendo que vocês pensem um pouquinho mais. Mas dicas é sempre bom, professora Vivi. Muito bom, ajuda, né, criança? Você brinca e depois fica vermelha. É ótimo. Vamos lá, então, vamos lá. Professora, vamos voltar. Lá. Pedro afirmou que após 30 dias do plantio é possível colher rabanetes. Você concorda com ele?
Eu concordo. Você concorda? Eu concordo. Por quê? Por que terceiro ano? Por quê, hein? Não quero mais levar bronca. Por que terceiro ano? Você não tá levando bronca pro Vivi? Vamos lá. Por quê, hein, gente? Conta pra mim. Vocês concordam com ele, sim ou não? Colocaram que sim, professora Kelly. Só que a professora Kelly nunca tá satisfeita. Ela Só quer sim, o porquê. Só sim, pra mim, não resolve. Eu vou anotar o sim. Enquanto isso, você pensa em alguma coisa para completar ali. Por que você concorda com ele? E aí, turminha, por que a gente pode afirmar que sim? Né? Agora vocês coloquem aí, tá bom? A Pro transfere aqui para a professora Kelly. Tá. No texto tem alguma informação sobre Você quer que eu leia, professora sobre Kelly? os rabanetes? Tem Quero sim. Posso ler? Em apenas um mês, Um mês? podem ser colhidos os rabanetes. Peraí, professora Vivi. Tá dizendo aqui 30 dias. Sim, E você leu para mim um mês. um mês. E por que eles concordaram que sim? E aí, turminha? 30 dias, um mês, 30 dias. Ah. A professora Solange colocou ali, não fui eu, tá? Ó, a professora Solange colocou, um mês é igual a 30 dias. Então, olha lá, mais uma vez a gente está usando todos os nossos conhecimentos. Um mês tem 30 dias, né? Com exceção lá de fevereiro, mas a maioria Todos dos têm 30 meses dias, tem né? 30 dias. Então, vocês concordam com ele? Vamos completar aqui, perfeito? Ó, Sim. Porque em um mês. A Lara falou, porque 30 dias é um mês. Isso. Parabéns, Lara. Isso mesmo, Lara. A gente tem que sempre explicar o porquê. Em um mês. É possível colher rabanetes. Rabanetes. Eu não sabia que era tão rápido assim a colheita de rabanetes. Um mês. Que bom, né, professor? Rápido, né? Rabanetes. Rabanetes. Um mês. Um mês tem 30 dias. Essa foi a maioria das respostas. Um mês tem 30 dias. Beijo para a escola, né, para o pessoal lá de Vila Medeiros, estudando com a gente aqui o terceiro ano A. Olha lá, muito rápido mesmo a colheita do rabanete. Tá todo mundo aqui com a gente? Então, lembrando sempre, hoje a gente está lendo, olhando tudo que está sendo solicitado e a gente está usando as estratégias de cálculo mental. Esse é o objetivo, o foco da nossa aula. Vamos continuar? Vamos, temos mais um tempinho. Sabendo-se que a cada 30 dias é possível colher rabanetes e que há um canteiro que produz 30 por colheita, 30 rabanetes por canteiro. quantos rabanetes serão colhidos em um trimestre neste canteiro? Ai, professora Vivi, e agora? Turma do terceiro ano preparada para pensar? A Pro Kelly vai ler de novo para que vocês prestem bastante atenção e vocês vão usar todos os conhecimentos até agora para a gente chegar aí à resposta correta. Sabendo-se que a cada 30 dias é possível colher rabanetes, então 30 dias Eu posso fazer a colheita. de rabanetes. Perfeito. Perfeito? E que há um canteiro, um canteiro que produz 30 por colheita. Essas informações são importantes, certo? Cada canteiro, 30 rabanetes. É? Quantos rabanetes serão colhidos em um trimestre neste canteiro? Neste único canteiro que produz. Professora Viviane, essa turma sabe o que é trimestre? Trimestre. Pelas respostas que eu estou recebendo, com certeza, professora, senão eles não estariam trazendo a resposta correta. Então, trimestre? 3 meses. 3 meses. O que eu preciso fazer, professora Vivi? Olha, eles chegaram ao resultado 90. Acredito que eles pegaram 30 e multiplicaram 3 vezes. Então, quer dizer,
Em um mês produz 30. No segundo mês, mais 30. E no terceiro mês, mais 30. E vocês chegaram ao resultado 90. O cálculo mental maravilhoso. 3 vezes 30, 90 rabanetes no mesmo canteiro. 90 rabanetes? Posso colocar aqui, ó? Sim, professora. 90 rabanetes. Professora Vivi. Chegamos ao fim. A gente vai, né? A nossa aula está chegando ao fim. Enquanto vão colocando aí para vocês avaliarem a nossa aula, eu vou falando da minha felicidade de ver o quanto vocês estão participando das aulas e melhorando as estratégias de cálculo mental. É muito importante porque a gente usa aí no nosso dia a dia. Então, conta pra gente se gostaram da aula, porque a gente faz com muito carinho. Professora Sempre com muito carinho. Obrigada pelas brincadeiras, pela parceria. E amanhã a gente está aqui para encerrar essa sequência. Muito obrigada. Fiquem bem, turma. Tchau. Bom dia, estudantes do terceiro ano. Bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Bem-vindos também professores, pais responsáveis que acompanham essa aula. Como eu já disse para vocês, essa aula será de língua portuguesa. Vocês estiveram aí agora com a professora Kelly e a professora Viviane, utilizando estratégias, não é, em uma aula de matemática. Eu acompanhei o finalzinho, que bacana, hein, terceiro ano? Mas vamos juntos agora para essa aula de língua portuguesa. E a habilidade do currículo paulista, sobre a qual se baseia essa aula, é a seguinte. Vemos na tela. É a EF 03 LP 07A. Analisar os efeitos de sentido provocados pelo uso da pontuação. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 2 pontos e travessão. O título da nossa aula é Pontuação nos Textos. Nós estivemos juntos em uma aula como essa, não é? Que explorávamos a mesma habilidade, analisando os efeitos dos sinais de pontuação. E nós utilizamos as varinhas com os sinais de pontuação. Recordam os nomes? Vamos recordar? Ponto de exclamação. A aula começou. Ponto final. Temos aqui nossa segunda varinha. Vamos agora para uma outra varinha em que temos os 2 pontos. Esse sinal de pontuação que é utilizado também nos textos, vocês já tiveram experiências em que puderam pensar sobre ele. E depois dos 2 pontos, normalmente, vejam, temos o travessão. Travessão. Além do travessão, nós temos o ponto de interrogação. Esse sinal de pontuação, então, que vamos utilizar em perguntas, questionamentos. Os professores ali apontam mensagens de bom dia que estão chegando para a aula. Muito bom, professores. Vamos juntos fazer essa aula. Conto com vocês, com a participação de vocês, que é sempre bem-vinda. Estudantes do terceiro ano, vamos observar agora em uma frase os efeitos dos sinais de pontuação. Vamos pensar juntos? Antes de irmos para a tela, eu tenho uma frase aqui na minha mão. Observem, façam a leitura. Os estudantes do terceiro ano terão aula de língua portuguesa. Os estudantes do terceiro ano terão aula de língua portuguesa. E então, como é que eu devo finalizar essa frase, estudante do terceiro ano? Qual sinal de pontuação eu devo usar aqui? Os estudantes do terceiro ano terão aula de língua portuguesa? Eu devo usar este sinal de pontuação? O ponto final? Eu posso usar o ponto final? Os professores estão dizendo que eu posso usar o ponto final. E vocês, o que acham?
que eu devo usar o ponto final? Sim, mas posso usar também o ponto de exclamação? Então, se eu utilizar aqui para o final dessa frase, os alunos do terceiro ano terão aula de língua portuguesa. E se eu aqui com a minha varinha de sinal de pontuação colocar aqui o ponto de exclamação, como é que fica o sentido da minha frase? Esse sentido exclamativo, e isso demonstra um entusiasmo. A Proelaine escreveu. Nós temos aí uma expressão de alegria, disse outra professora, obrigado. Exatamente, a gente vê aí uma mudança no sentido. Enquanto quando eu tenho o ponto final, eu tenho simplesmente uma frase afirmativa. Estou afirmando que vocês terão uma aula de língua portuguesa. Então, a gente vai pensar na utilização desses sinais de pontuação em alguns textos. Vamos lá? Eu vou colocar os textos na tela e já vou adiantando para vocês. Vamos ter lacunas no texto para colocar também a vírgula. Sempre que tivermos o uso da vírgula, que é este sinal de pontuação aqui, que vocês já conhecem, eu mesmo vou inserir. Então, eu vou sempre perguntar para vocês sobre a utilização dos demais sinais de pontuação. Tudo bem? E a gente vai pensando juntos e construindo essa aula. Vamos lá? Vamos juntos então para a tela. Temos aí o menino e o presente de aniversário. Ai, que tipo de texto será esse, hein? Já podemos ir pensando nisso aí. O menino e o presente de aniversário. Vamos lá? Vamos ter aí uma frase. Vejam só, leiam comigo. O menino chega em casa, perto de seu aniversário, e diz... O menino chega em casa, perto de seu aniversário, e diz... Qual sinal de pontuação eu devo utilizar ali? Deixa eu mostrar aqui as minhas varinhas com os sinais de pontuação. E então... O que eu posso utilizar, estudantes do terceiro ano? O que eu devo utilizar? Seria uma melhor pergunta. Eu devo utilizar 2 pontos. O Caio disse que eu devo utilizar os 2 pontos. Aluno da professora Cristina. Eu vou utilizar os 2 pontos, Caio, exatamente. Vou colocar ali os 2 pontos. Certamente, no próximo trecho, teremos a fala de um outro personagem. De um personagem, não é? Vamos lá? O menino chega em casa, perto do seu aniversário, e diz... Deixa eu pegar a minha caneta. Acho que eu vou deixar vermelho mesmo, que vai aparecer mais. E diz... Vou colocar 2 pontos. Muito bem, vamos continuar. Prosseguindo. Pai, tem uma notícia para você. O menino disse... Pai, tem uma notícia para você. Como é que deve ser aí sinalizada essa fala do menino? Através do travessão, depois dos 2 pontos, não é? Através do travessão. A Júlia já escreveu, já apontou ali. Muito bom, Júlia, que bom que você está conosco participando. Vamos então acrescentar ali o travessão a partir do uso dessa varinha com o travessão. Vai indicar a fala do menino. Vamos lá? Então, coloquei o travessão, indicando a fala. Pai, tem uma notícia para você. E então, para você, tem uma outra lacuna depois do para você. E eu devo preencher essa lacuna com qual sinal de pontuação? Pensem no sentido... Eu tenho uma notícia para você. Eu devo utilizar aí um ponto final? Um ponto de exclamação? O que vocês acham? Pai, eu tenho uma notícia para você. Vocês acham que deve ser assim? Ou deve ser apenas afirmativo? Opa! Pai, eu tenho uma notícia para você. E então? Exclamação, disse a Pro Aurélia. Outros professores também colaboraram dizendo que poderia ser a exclamação, o ponto de exclamação. E eu vou registrar o ponto de exclamação.
com entusiasmo. Depois a gente vai repensar nisso. Eu vou registrar lá então o sinal de pontuação, ponto de exclamação. Olha só, nosso texto se formando na tela. O menino chega em casa perto de seu aniversário e diz: pai, tenho uma notícia para você. Prosseguindo, o que é? Pergunta o pai. E então, nesse o que é que vocês veem na tela? É a fala de alguém? Deve ser sinalizado como fala? Aquilo que é fala no texto, normalmente, está sinalizado, deve, ou melhor, pode estar sinalizado de que maneira? Com qual sinal de pontuação indicando fala? Pensem nisso. O que é? Perguntou o pai. Então, para iniciar, eu posso colocar ali o travessão, não é? O que é? E depois do que é, gente? Para caracterizar aí uma pergunta, o que eu devo utilizar? Caracterizando uma pergunta, dei duas opções aqui. O que caracteriza uma pergunta é o sinal, é o ponto de interrogação, que eu vou registrar ali. O que é? Pergunta o pai. Depois de pergunta o pai, eu devo sinalizar com qual ponto? Ponto final. Ponto final? Pergunta ao pai. Então, estou colocando ponto final aqui. Estou colocando o ponto um pouquinho exagerado para que vocês enxerguem bem, tá bom? Pergunta ao pai. Vamos prosseguir com o texto? Temos um texto se formando. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? E então? Parece aí que é a fala de quem? Do menino, do pai? É a fala de um dos personagens, não é? E se é a fala que aparece de maneira direta, eu devo sinalizar com qual sinal de pontuação? Pensem aí. Travessão, eu devo sinalizar com travessão. Vamos então sinalizar aqui. Mas veja, você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? Ele está afirmando isso, está fazendo uma pergunta? Nós temos aí um tom de interrogação. É uma questão que o menino está fazendo para o pai? É uma pergunta? Sim? Não? Eu devo finalizar então essa fala do menino com o ponto final ou com o ponto de interrogação? Com o ponto de interrogação. Porque se eu colocasse o final, eu estaria afirmando: você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa. Então, não é o ponto final, é o ponto de interrogação, não é? A gente está considerando uma pergunta. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? É uma pergunta. Vamos caracterizar dessa maneira, então? Depois a gente pode, ao ler o texto inteiro, repensar nesses sinais de pontuação. Vamos ter essa possibilidade, tá bom? Eu vou colocar aqui o nosso ponto de interrogação, caracterizando uma pergunta. Vamos então para a próxima fala. Sim, meu filho. Vejam, quem que parece que está falando aí? Pela fala, pelo texto. É o pai? O pai está falando. Eu preciso sinalizar, não é? Então, se o pai está falando, eu preciso sinalizar com o travessão. Sim, meu filho. E depois de meu filho, eu devo colocar qual sinal de pontuação? Ponto final, travessão. Qual varinha aí eu devo utilizar? Ponto final ou travessão? Travessão? Ou melhor, perdão, ponto final ou ponto de exclamação? Agora sim. Ponto final estão apontando. Vou colocar o ponto final então. Sim, meu filho. Coloquei aqui o ponto final. Então, seguindo. Então se deu bem, economizou um dinheirão.
nos parece que a próxima fala é de quem? É uma fala e é uma fala do filho, do menino, não é? Se já se inicia com a fala, eu devo sinalizar aí com um travessão, como muitos de vocês já apontaram, e eu vou registrar aqui. Então, se deu bem. E depois do se deu bem, eu devo usar o ponto final ou o ponto de exclamação? Gente, ponto final ou ponto de exclamação? Então, se deu bem, exclamação. Os professores estão apontando exclamação. Então, se deu bem. Economizou um dinheirão. Ponto final ou ponto de exclamação? Poderia ser o ponto final, se eu quisesse apenas um tom afirmativo, economizou um dinheirão. Posso usar o ponto final com esse sentido, não posso? Então, vou colocar aqui o ponto final. Podemos repensar agora no sentido desse texto. Que tipo de texto é esse? É uma piada, como muitos de vocês já apontaram, né? Os professores ali repassaram que estávamos trabalhando com uma piada em que a gente vê a presença dos sinais de pontuação aí, sobretudo o travessão indicando a fala, não é? Dos personagens. Vamos analisar. O menino chega em casa perto de seu aniversário e diz: pai, tem uma notícia para você. Então, quando a gente chega nessa parte em que o menino diz que tem uma notícia, a gente escolheu utilizar o ponto de exclamação. Pai, tem uma notícia para você. Então, a gente mostra o menino empolgado, mas a gente poderia também utilizar um tom afirmativo. Pai, eu tenho uma notícia para você. Quer dizer, o menino estaria preocupado, com um tom de preocupação, ou apenas afirmando, sem juízo de valor, não é? Pai, eu tenho uma notícia para você. Muito bem. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? Sim, meu filho. Então se deu bem. A gente escolheu utilizar o sinal de pontuação, ponto de exclamação. Então se deu bem. Economizou um dinheirão. Finalizamos aí a piada. Vocês perceberam que para um mesmo trecho em que cabe um sinal de pontuação, eu tenho a possibilidade de utilizar ou um ou outro, mas eles não têm o mesmo sentido, eles dão outro sentido ao texto. Então, atenção para o uso dos sinais de pontuação no decorrer de um texto, na escrita. Tudo bem? Vamos continuar? Temos aqui um texto, um outro texto. Observem, fizemos aí uma mudança, saímos de uma piada e vamos aí para um outro texto, bem diferente do primeiro. Besouro gigante. Nome científico, Titanos gigantus. Vamos fazer a leitura? Não só é o maior besouro, como também é o maior inseto do mundo, além de ser o maior inseto em peso, também é o maior invertebrado voador, vive na floresta amazônica, se alimenta de material orgânico em decomposição na floresta, pode chegar até 22 centímetros de comprimento, é maior do que a mão de um homem adulto e pesar cerca de 70 gramas. Nós temos aí algumas lacunas para que esse texto fique mais organizado com as suas partes e que devemos inserir os sinais de pontuação. Vamos pensar aí em cada uma das lacunas? Vamos lá? Primeira linha. Não só é o maior besouro, como também é o maior inseto do mundo. Depois de mundo. Para esse texto, eu devo utilizar qual sinal de pontuação? Qual varinha aqui? Ponto final. Eu tenho um tom afirmativo, estou afirmando, não é? Além de ser o maior inseto em peso, vírgula, também é o maior invertebrado voador. Encerrei, afirmando, não foi isso?
Se eu encerrei afirmando, isso, Cauê, eu encerrei afirmando, o aluno da professora Kátia, o Cauê, disse que eu deveria utilizar o ponto final, e é isso que eu estou fazendo, Cauê, utilizando o ponto final. Vive na floresta amazônica, vírgula. Se alimenta de material orgânico em decomposição na floresta. Veja, tem uma informação aí que foi dada, estou finalizando, eu devo utilizar o ponto final. Vamos então colocar o ponto final aqui. Pode chegar até a 22 centímetros de comprimento, vírgula. É maior do que a mão de um homem adulto e pesar cerca de 70 gramas. E então, gente, para finalizar, nosso texto finaliza, é um texto informativo, a gente pode pensar, não é? O nosso texto está informando sobre um inseto e então, ele está informando e eu vou encerrar esse texto de que maneira? De acordo com o que fizemos aqui na leitura, percebemos na leitura, com um ponto final. Vamos lá então? Encerrar com um ponto final? Agora a gente pode reler o texto. Não só é o maior besouro, como também é o maior inseto do mundo. Além de ser o maior inseto em peso, também é o maior invertebrado voador. Vejam, ele voa, ele é imenso e voa, gente. Vive na floresta amazônica, se alimenta de material orgânico em decomposição na floresta. Pode chegar até a 22 centímetros de comprimento. É maior do que a mão de um homem adulto e pesar cerca de 70 gramas. E então, vocês conheciam aí esse inseto, esse besouro? Nós utilizamos o texto que fala sobre esse inseto, sobre esse besouro, para pensar aí em um sinal de pontuação específico, que é esse daqui, ó. O ponto final. Nós utilizamos principalmente esse sinal de pontuação que vocês estão vendo aqui na varinha, não é? Vocês querem ver uma imagem desse inseto? Eu selecionei uma imagem que eu acho que vocês vão gostar de ver, porque eu fiquei bem curioso também quando eu li o texto. Eu queria ver a imagem e eu trouxe uma imagem para vocês. Vamos ver uma foto desse inseto aí, já que trabalhamos com o texto. Olha, vejam só, 22 centímetros. Maior, não cabe na mão de um homem adulto, né? Ele ultrapassa a mão e ele é voador. Não apenas o maior inseto da floresta amazônica, como o maior inseto do mundo. Eu trouxe aqui um barbante e eu medi 22 centímetros, observem. Esse barbante aqui, esse pedaço de barbante tem 22 centímetros. Eu vou utilizar a comparação que aparece no texto. Veja, eu vou colocar aqui na minha mão. Se esse inseto gigante estivesse aqui na minha mão, vejam, como é que ia ser? Bem grande, hein? Bem grandão. Lembram do nome dele? Lembram do nome dele? Do nome do inseto? Besouro gigante. Besouro gigante, um nome sugestivo. Um besouro gigante voador. Nós estamos aí praticamente encerrando a aula falando sobre esse inseto gigante, do qual utilizamos um texto informativo, no qual fizemos experimentos aí. Nós experimentamos os sentidos dos sinais de pontuação e também em uma piada, o menino e o presente de aniversário. O que nós fizemos no decorrer dessa aula, a gente vai registrar aqui. Atenção. O que aprendemos e o que fizemos nessa aula? Podemos registrar aí, então? Estudamos o quê? Estudamos os efeitos de sentido. Os efeitos de sentido.
provocados por sinais de pontuação, não é? Provocados por sinais de pontuação. De pontuação. Foi isso que nós fizemos no decorrer dessa aula. Então, se você fez o registro dessa aula, você pode compartilhar aí através das redes sociais. Pode me marcar que eu vou ficar feliz em ver. Eu quero deixar a tela de avaliação para vocês, para que digam o que acharam da nossa aula. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado, professores. Obrigado, estudantes. Amanhã estamos de volta em mais uma aula de língua portuguesa. Um grande abraço, gente. Tchau. Vou dizendo tchau aqui com as minhas varinhas de pontuação para a gente recordar e usar sempre. Tchau.